Afinal de contas, o que deve ser privado e o que deve ser estatal? Eu acho que a primeira pergunta que as pessoas deveriam se fazer é o que todos deveriam ter acesso? Qual bem e serviço que as pessoas, todas elas, deveriam ter direito a ter? E quando a gente responde essa pergunta, a gente vai saber o que deveria ser oferecido pelo Estado, porque o Estado é o único que pode garantir que todos possam ter acesso a alguma coisa. É o único que pode, não significa que ele vai sempre conseguir, porque várias vezes o Estado é mal gerido e essa má gestão faz com que as pessoas não tenham esse acesso. Mas com certeza, quando algo é privado e a única maneira de você ter isso que é oferecido é pagando um valor determinado pela empresa, assim você garante que muitas pessoas não vão ter acesso àquele serviço, àquele bem, simplesmente porque muitas pessoas no mundo vivem na pobreza, vivem na miséria e não vão ter o dinheiro para pagar por isso. Então, se você responde que educação é algo que todos deveriam ter, ninguém deveria ser privado de educação, educação deveria ser oferecido pelo Estado. Se você imagina que todas as pessoas deveriam ter acesso à saúde, isso é uma resposta que você tem que dar. A saúde deveria ser oferecida pelo Estado. E a água? Bem, eu não consigo imaginar ninguém falando que existam pessoas que não deveriam ter acesso à água. Afinal de contas, somos formados basicamente de água. E ninguém consegue viver mais do que alguns dias sem água. Portanto, a água deveria ser algo que todas as pessoas deveriam ter e de qualidade, né, para poderem viver uma vida digna. Se você tem uma água que é oferecida pelo Estado, você levar a água até as pessoas, isso representa um custo, né? Por quê? Porque você tem que levar ali a tubulação, tem que ter o serviço, captar a água, tratar, etc. Esse custo, quando algo é oferecido pelo Estado, ele é dividido entre as pessoas que formam um grupo da forma como o Estado o estabelece. Então você pode dividir esse custo entre os ricos e pobres, por exemplo, fazendo com que os ricos paguem mais do que os pobres e, de certa forma, subsidiem esse serviço que é entregue aos pobres. Subsidia em parte, porque os pobres, nos produtos que eles compram, por exemplo, eles estão pagando impostos. Aliás, o Brasil é um dos países do mundo onde mais se paga impostos sobre consumo. Então, os pobres eles estão pagando também por esses serviços que são oferecidos. Mas o Estado pode fazer com que esse custo recaia mais sobre os ricos e recaia menos sobre os pobres. E garantir que todos os pobres tenham acesso à água. Essa história de que o Estado não tem dinheiro, isso não existe. O Estado escolhe de quem ele vai tirar o dinheiro e para onde ele vai usar. E ele sempre pode escolher tirar mais dinheiro do que ele já tirou e usar em lugares onde ele ainda não usou. Então, essa desculpa de que não tem dinheiro não existe. Mas vamos lá. Então, o Estado pode escolher tirar mais dos ricos para financiar a água que chega até os pobres. Se você privatiza, você não tem mais as pessoas que têm uma condição melhor financiando e subsidiando parte da água que chega para as pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres, elas vão ter que pagar a água que chega para elas, né? Isso tudo que eu estou falando vale para o esgoto também, mas vamos focar aqui na água só para a gente entender a lógica da história. Logo vai ficar mais caro. Porque se agora ela tem que pagar pelo serviço todo e antes alguém podia pagar por um pedaço desse serviço, isso vai ficar mais caro para essa pessoa. Mas não vai ficar mais caro só por causa disso, não. Tem um outro problema, que quando algo é oferecido pelo Estado, o Estado tem que bancar só o custo daquilo. O Estado não tem a figura do lucro, né? Se alguma empresa estatal ela tem lucro, isso volta para o Estado, que volta em serviços para as pessoas, ou em transferência de renda, ou em ações do Estado. Quando você privatiza, a empresa passa a ter que ter lucro. Então, além do custo de oferecer aquilo, tem que sobrar, e normalmente sobra muito para os donos da empresa, para os acionistas da empresa. Então, é inevitável que ao longo do tempo o serviço vá ficando mais caro para a pessoa que está pagando,
ou as pessoas que trabalham nessas empresas recebam menos, ou a qualidade piora, ou as três coisas juntas. Uma das coisas tem que acontecer. E muitas vezes as pessoas pegam isso e dão um nome bonito de produtividade, aumentou a produtividade. É claro que você pode aumentar a produtividade, ter processos mais eficientes e eficazes, mas quase nunca você tem a produtividade compensando essa necessidade que você tem de gerar lucro e fazer para as pessoas mais pobres que elas banquem sozinho esse tipo de serviço, resultando assim o ganho da produtividade num custo mais baixo para essas pessoas. Em quase todo mundo, os países que privatizaram o sistema de água, por exemplo, hoje em dia estão em processos de reestatização, remunicipalização do serviço, porque o serviço ficou pior, as pessoas que trabalham nessas empresas passaram a ganhar menos e a qualidade da água ficou pior. E as empresas não cumpriram o que foi combinado, como, por exemplo, se a pessoa não pagasse, elas não poderiam cortar a água, elas cortavam a água e descumpriam tudo aquilo que foi combinado. Por fim, tem ainda um problema que é o seguinte: se o Estado oferece água para um trabalhador mais pobre, vamos supor que o custo de levar essa água até ele seja de R$300 por mês, só para falar um certo número. O Estado tem que pegar R$300 de riqueza que foi gerada no país, que ele pega através dos impostos, e banca esses R$300 para essa pessoa mais pobre. Se uma pessoa mais pobre tem que pagar esses R$300 com o dinheiro dela, ela não tem que gerar R$300 de riqueza para pagar isso. Ela tem que gerar R$3.000 de riqueza, porque existe a mais-valia, né? Então, quem gera riqueza e é mais pobre fica com um pedacinho muito pequeno dessa riqueza. Então, ele gera uma riqueza enorme para, com um pedacinho dessa riqueza enorme que ele gera, ele conseguir pagar essa água. E todo esse resto de riqueza que ele gera fica de lucro na mão das pessoas mais ricas. Por isso que elas querem tanto que as coisas que são essenciais para todo mundo sejam privatizadas. Porque as pessoas, para poderem ter o dinheiro para pagar por isso, vão ser obrigadas a gerar um lucro enorme para eles com os seus trabalhos, né? E também para eles através da compra desses serviços, porque eles que vão ser os donos dessas empresas. Então, privatizar matematicamente é um desastre e sempre vai ser para esses serviços essenciais. Um abraço para todos vocês e nos vemos aí numa próxima discussão sobre esse processo de destruição que está acontecendo no nosso país, que já é um dos países mais desiguais e injustos do mundo e que está ficando ainda pior. Mas a gente vai lutar para que isso não aconteça. Valeu!